engraçado porque, assim, eu fiz fono durante muito tempo, né? E aí, às vezes, eu não tinha percebido. Mas depois eu comecei a perceber que eu me pegava fazendo coisa igual a minha fono. Então, por exemplo, atender criança, né? Aí eu me mas uma coisa inconsciente até, porque, né, eu tenho essa questão, por exemplo, de tempo da minha atividade, depois 15 minutos da atividade das crianças. E aí eu peguei e falei, e ela falava assim, ó, a gente vai fazer a minha atividade, depois de tanto tempo vai fazer a sua atividade. E aí eu comecei a fazer isso com as crianças também, né? Eu adorava as canetas dela, e aí hoje em dia eu tenho um montão de caneta, sabe? Engraçado que isso era uma coisa que acontecia há muitos anos atrás, né? Então não é como se você tivesse anotado, falando, não vou usar essa técnica. Não, você era uma criança, tipo. Era uma criança. Então, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Tá, mas quais são as evidências que você não é bom o suficiente? Por que você, né, assim, ao longo da sua vida, aonde você viu que você não era bom o suficiente? O que te comprovou? E o que não te comprovou? Como que a gente pensaria, como que a gente viveria se a gente não tivesse essa crença? Então a gente vai questionando o pensamento socrático. Sejam bem-vindos para mais um episódio do PrismaCast. Estamos no nosso segundo episódio. Olha que legal, daqui a pouco a gente tem uma temporada inteira, hein? Tá no caminho. E nesse episódio super especial, a gente vai falar sobre a saúde mental. Olha que tema complicado, hein? Um tema super delicado, super importante para o seu dia e também para o seu trabalho, não só para o seu emocional, mas para o seu desempenho, para a sua qualidade de vida, para o seu crescimento pessoal. E para esse tema super importante, não poderia chamar uma outra pessoa tão relevante sobre esse assunto quanto a nossa queridíssima Marcela Gomes. Olá, tudo bem, Mar? Gente, tudo bem, Ti? Tudo bem, gente? Espero que a gente consiga, né, trazer bastante coisas importantes pro pessoal e que todo mundo goste. Que honra receber você aqui, Mar. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada pelo convite. E hoje o nosso podcast, ele tá voltado para falar um pouquinho sobre isso. Não somente sobre a saúde mental, mas tudo aquilo que engloba nessa teia, né? Tudo que vai conectando ali com a nossa saúde mental, porque eu acho que ela é ali a nossa base, porque vai separando para os nossos outros assuntos da nossa vida. Mas antes de falar sobre isso, Má, eu queria poder apresentar um pouquinho sobre você, para quem não conhece a Marcela, você que não sabe quem que é a Marcela, o que ela faz, eu queria que você explicasse para mim certinho como você se apresentaria para as pessoas, né? Quem que é a Marcela Gomes, um pouquinho do seu trabalho, como que você se apresentaria hoje pra gente? Eu sou Marcela Gomes Couto, sou psicóloga. Eu sou psicóloga clínica, eu atendo mulheres, atendo também outras idades e outros, né, homens também, mas o meu foco é mais em mulheres, né? Meu maior público é mulheres e eu ajudo elas a organizarem a questão de carreira, de relacionamento, de trabalho. E o meu foco é a clínica e eu tô fazendo uma especialização em neuropsicologia pela USP, né? E para contribuir mais ainda com a minha parte clínica. Perfeito, deu certo, gostei, mas eu queria já até aproveitar um pouquinho sobre isso, porque assim, como a gente trabalha com essa questão do marketing, a gente sempre engloba sobre que tipo de assunto, que tipo de abordagem eu posso usar para alavancar o meu negócio, ou para me conectar mais com as pessoas. E quando o assunto é psicologia, a área da psicologia, é sempre essa bandeja super bem servida. Por quê?
Porque quando eu quero falar sobre um assunto específico, exemplo, arquitetura, eu tô preso ali a algumas vertentes. Agora, quando a gente quer falar sobre psicologia, ou sobre o que a gente pode abordar no marketing para psicologia, é aquilo que você falou, olha, então, eu posso abordar tudo. Porque a psicologia rege a mente humana e tudo que ela engloba, Sim, né? Então, assim, é um assunto tão intenso, complexo, delicado, sensível. E aí, eu fico pensando... Para nós que trabalhamos com marketing, né, e com digital, já é complexo abordar psicologia no marketing. Porque tem muita coisa envolvida. Aí, ó, isso é melhor não falar. E isso eu não posso dizer. Ó, e esse tema é muito sensível. Isso aqui é melhor evitar. Então, eu fico pensando, para você que escolheu isso como a sua missão. Pô, esse é o trabalho da minha vida, eu vou fazer isso. Eu queria entender... Por que essa escolha? Por que você... Assim, você poderia ser, sei lá, arquiteta, design de interiores, entendeu? Você poderia trabalhar e falar assim, vou montar uma salinha assim, bonitinha, vou colocar mesinha, uma televisão. Mas você pensou, não, eu vou trabalhar com uma coisa que é bem simples, assim, que é a mente humana. Que, tudo bem, quem sabe sobre a mente humana? Sei lá, 5%, quase nada. Por quê? Por que essa missão? Por que essa escolha? Nossa, tia, é muito complexo mesmo te responder isso, porque é uma coisa que eu sinto, eu senti desde a minha vida inteira que era pra ser psicóloga. Porque isso é uma coisa que tá desde a minha infância, de ouvir as pessoas, de ter muita empatia, de me conectar com todo mundo. Então, é uma coisa que eu não consigo me ver fazendo outra coisa sem ser psicologia. Porque é exatamente assim, uma coisa que a minha vida inteira foi muito fácil, essa questão de escolher a psicologia, e foi uma coisa muito natural. Que foi do TCC, né? E dessa questão de... o que eu tenho que fazer no TCC da escola para uma profissão? Que era só uma matéria que você tinha que escolher uma profissão para você falar. E aí, quando eu falei... entre do catálogo, psicologia. Eu tava em dúvida um pouco da fono. Mas também dentro da área da saúde. Mas quando desceu assim, psicologia. Aí eu falei, nossa, vou fazer psicologia. Mas como que foi esse processo assim? Desceu, aí você... Porque você estava entre fono, né? Mas qual que foi o critério para você chegar em fono e em psicologia? Por quê? Que a gente tem essas duas opções. Eu quero entender como você chegou nessas duas opções e por que você escolheu uma e não a outra. Nossa, é porque assim, eu tenho dislexia. E aí eu fiz fono durante a minha vida inteira. E eu amava a minha fono. Eu amo até hoje. Eu encontrei com ela uns tempos atrás, uma maravilhosa. E eu amava a minha fono. E aí eu fiz também eu também fiz terapia. E aí eu falei assim, nossa, né, eu gostava também da minha terapeuta, só que eu fiz fono a maior parte do tempo, acho que eu fiquei 7 anos na fono. E aí quando eu saí, eu falei assim, acho que fono faz sentido pra mim. Certo. Só que aí depois eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, mas não é. Sabe aquela coisa assim de, tá faltando uma coisinha aqui. Tá quase chegando onde eu quero, foi tipo isso, né? Exatamente. Você aborda o que eu quero, mas não é isso, né? Aí eu falei assim, nossa, Aí caiu essa questão da... por que psicologia? Vai, né? Por que não psicologia? Aí eu falei assim, vou fazer sobre psicologia. Aí eu comecei a pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar a faculdade, comecei a pesquisar a área de atuação. E aí me apaixonei. Tanto é que no primeiro dia de aula, eu lembro de conversando com a minha amiga, né? Aí ela, nossa, tem muitas áreas da psicologia, não sei qual que eu quero. No primeiro dia eu falei assim, eu quero clínica. Eu vou ser psicóloga clínica. Você já olhou e falou, não, eu tô bem, todo mundo meio perdido ainda. E você não, já sei o que eu quero. É uma coisa muito natural. Então, por isso que eu acho assim, gente, não tinha como ser outra profissão sem ser a psicologia. Eu sinto que é como se ela tivesse me escolhido também, sabe? Legal. É uma coisa muito legal. Que a vocação chamou você, e não você foi atrás da vocação, né? Como se... E esse ponto que você falou, pelo que eu entendi, eram profissionais que eram tão incríveis na sua área de atuação, que elas inspiraram você, tipo assim, uma criança que nem entendia o mundo ainda. E aí você olhava pra elas, era como se fossem super-heróis ali, né? Sim. E você olhou e falou, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Foi tipo isso que aconteceu. Sim, e é engraçado porque assim, eu fiz fono durante muito tempo, né? E aí, às vezes, eu não tinha percebido.
Mas depois eu comecei a perceber que eu me pegava fazendo coisa igual a minha fono. Então, por exemplo, atender criança, né? Aí mas uma coisa inconsciente até, porque, né, eu tenho essa questão, por exemplo, de tempo da minha atividade, depois 15 minutos da atividade das crianças. E aí eu peguei e ela falava assim, ó, a gente vai fazer a minha atividade, depois de tanto tempo vai fazer a sua atividade. E aí eu comecei a fazer isso com as crianças também, né? Eu adorava as canetas dela, e aí hoje em dia eu tenho um montão de caneta, sabe? Engraçado que isso era uma coisa que acontecia há muitos anos atrás, né? Então não é como se você tivesse anotado, falou, não, vou usar essa técnica. Não, você era uma criança, tipo... Era uma criança. Ficou no inconsciente, né? Eu não tava nem no... Eu terminei com ela, acho que na 6ª série. Eu parei na 6ª, 7ª série que eu parei de ir na fono. Então, faz muito tempo. Isso da dislexia, até abordar meio breve isso, não tava nem no foco, mas é uma coisa tão curiosa que você falou, que você tem dislexia, né? E pra quem é leigo, assim, não entende, por exemplo, como que foi como que é a dislexia e como que foi essa fase de dislexia? Como que você... se ela influencia em você ainda hoje? Se você, sabe, como que foi contornar isso? Porque às vezes as pessoas, que nem, por exemplo, o TDAH, né? Que são aquelas questões que as pessoas têm, mas o público em si às vezes não entende muito bem. Sim. Conhece por nome, mas... tenho dislexia. A pessoa, tá, legal. E fica nisso. Eu tenho TDAH. A pessoa, tá, então você é esquecido. Meio que banaliza, porque não entende, né? Sim. Então, como que é a dislexia, né? Porque é uma coisa que hoje em dia a gente não escuta tanto. Hoje hoje tudo virou TDAH, né? Então, a dislexia, como que funciona? Então, assim, resumidamente da dislexia, a questão de dificuldade de linguagem. Então, eu demorei um pouco mais para aprender a ler e escrever. Então, de trocar as palavras, então, né, eu trocava o F pelo V, e aí eu lia também dedução de leitura, então era a casa, eu lia cama para acabar logo. Então, essa questão em relação à dificuldade de leitura, de pronúncia, e isso tem a ver com a parte cerebral, né? Então, por isso que não tem cura, igual o TDAH. É uma questão de que o meu cérebro trabalha mais do que o outro, uma parte do cérebro trabalha mais do que a outra. E aí isso causa... Só que, em compensação, quem tem dislexia é extremamente criativo. Então, assim, o cérebro compensa em outras coisas. Então, tem essa questão em relação à aprendizagem. Então, eu demorei um pouquinho mais dessa questão da aprendizagem do que outras crianças dentro de um padrão, né? Mas depois isso se resolveu e aí hoje em dia é imperceptível. Aparece quando eu tô cansada. Então, por exemplo, eu tô escrevo rápido, eu tô cansada. Exausta, escreveu muito já. Aí eu já acabo errando, né? Às vezes eu falo assim, olha, esse errinho de português, aí eu dou uma arrumada, sabe? Então, algumas coisinhas assim. Começa a embaralhar as letras na cabeça. E assim, essa questão da dislexia que você falou, dela ter atrapalhado, né? Assim, você disse que ela atrapalha até na comunicação, né? Mas eu não consigo imaginar você com dificuldade comunicativa. Muito pelo contrário, você é psicóloga, né? Você tem uma pessoa que sabe comunicar, expressar, entender e ouvir, é você. Então, como uma psicóloga... Sabe, tem dificuldade comunicativa. Como que você reverteu isso? Como que funciona? É que não é tanto na parte da comunicação. É a parte de leitura e escrita. Então, é mais pra essa parte... de funções, né? Então, assim, de você ler o texto e você depois ter que ler, escrever, mas não na parte de comunicação, né? Entendi. Isso, é uma coisa mais dessa parte realmente da leitura, então. Isso. Não é, eu achei que tivesse alguma coisa também com dificuldade de fala, mas é mais um pouco mais pra parte de educativa, né? Da educação, de aprendizado, é isso? É uma questão realmente de leitura e escrita mesmo, né? Pelo menos tem casos e casos. Onde afeta mais o outro e tudo. Mas o meu era que eu tinha dificuldade de ler e escrever, né? Então, assim, eu errava as palavras, eu demorava pra escrever, então eu demorava um pouco mais do que o pessoal pra copiar as coisas e tudo, era mais esse ponto. Uma coisa que eu tô percebendo, é que conforme a gente aprende sobre a dislexia, qual que seria o termo correto, né? Não chega a ser um transtorno. É um transtorno de aprendizagem. É um transtorno? Sim. Então, conforme a gente vai aprendendo sobre esses transtornos, né, que a psicologia aborda, a gente descobre que a maior parte... Assim, antigamente tinha muito isso, né? Vamos falar vamos
retroceder 200 anos no passado. Quando você tinha alguma coisa psicológica ou mental, era sempre algo que a população só enxergava como um problema quando era uma coisa bem extrema, né? Sim. Então, eles determinavam como uma loucura, um delírio. E hoje em dia, quando a gente vai realmente estudar psicologia a fundo, a gente percebe que os perigos, os desafios da mente, os mais perigosos, eles são sutis, né? Sim. Então, essa dúvida que eu tenho, olhando o TDAH, olhando a dislexia agora que você explicou um pouco melhor, é que assim, a minha dúvida, será que a gente não tem a maior parte da população que tem esses desafios e só não sabe que tem? Pode ser, né? É porque todo mundo fala, né? Assim, antigamente não tinha nada disso, né? Começou a aparecer alguns transtornos. Mas sempre teve. É porque as pessoas, elas não davam nome, as pessoas não sabiam. Então, pra você ter ideia, a minha mãe tem dislexia, né? Porque é genético. E aí ela só descobriu que tinha por minha causa. Porque ela fez avaliação comigo. Então, é uma coisa que sempre teve, mas ninguém nunca olhava. Então, porque, não, é normal. É normal, ou é só esquisito, ou é só isso, só assado, sendo que não, né? Se tá sobrevivendo, é normal, era tipo isso. Exatamente. A minha avó, ela brigava com a minha mãe assim, tem que estudar, não sei o que. Não sabia que minha mãe também tinha, né? Que era difícil pra minha mãe algumas coisas. Então, Nossa. É uma coisa que sempre teve, né, todo mundo, né, é uma coisa que todo mundo, os transtornos... Eles estão por aí sempre, Eles né? estão por aí. Mas ninguém fala sobre, ou tem preconceito. Hoje em dia que tá mudando, né? Com as redes sociais e tudo, tá se falando mais sobre isso e tá mudando. Mas ainda tem um percurso para as pessoas aprenderem a não ter preconceito. E dentro da psicologia, a área que você, assim, tem um monte de termos dentro da psicologia, né? Realmente, como eu falei, você escolheu uma área bem simplesinha de trabalhar. Então, são 200 termos diferentes e conceitos ali dentro que se ramificam. Mas o que você escolheu para ser a sua área é o método do TCC, né? Sim. Que é a terapia cognitiva comportamental. Isso. Para quem não entende nada, mas precisa entender, porque tem muito isso, né? De que é tudo igual e tal. Consegue explicar um pouquinho pra gente como que é o TCC? O que é o TCC, a terapia cognitivo comportamental? Que faz um trabalhinho. E como que ela atua direitinho? Qual que é talvez a filosofia de pensamento por trás dela, né? Você consegue explicar isso um pouquinho pra mim? Sim, então, a TCC, ela é uma das abordagens, né? Tem várias abordagens na psicologia. Tá. E ela é uma abordagem que trabalha tanto a parte cognitiva, tanto a parte comportamental. Então, certo. A gente trabalha tanto essa questão comportamental de rotina, essa questão de comportamento, então lição de casa, vamos tentar fazer, não consigo falar com uma amiga, então vamos tentar se colocar nessa situação de desafio, então tanto a parte comportamental mesmo, tanto a parte cognitiva, que são as crenças. Então, todos nós, a gente tem crenças ao longo da nossa vida inteira, que a gente vai criando, né? Então, a gente vai vivendo, vai tendo crenças, vai tendo desafios, situações na nossa vida. Certo. Essas crenças, como que elas funcionam? Como que funcionam essas crenças na nossa cabeça, assim? Pra eu entender melhor. Como que elas... Porque a gente fala crenças, parece que assim, é só porque eu tenho fé. Mas como que funciona essa crença? Como que ela fixa ali no nosso cérebro? Tem alguma coisa de neuroplasticidade, neurológica, alguma coisa? Não, é que assim, a gente tem várias crenças ao longo da nossa vida. Então, a gente vai formando várias coisas, né, ao longo da nossa vida. E quando vai formando essas crenças, a gente vai colocando, né, as crenças, por exemplo, eu não consigo, eu sou tal coisa, né? Então, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu não sou bom bastante, eu não sou bom o suficiente. Então, isso vai criando crenças ao longo da nossa vida. O que vai, né, acontecendo na nossa vida, a gente vai interpretando de algumas formas e vai transformando em crença. E essas crenças, elas vão se transformar em pensamentos. Então, a gente tem uma crença e essa crença, ela vai para o nosso pensamento. Então, eu começo a pensar, por exemplo, eu não sou bom bastante. Aí tem o pensamento de, não vou fazer aquilo, eu não consigo, né? Então, tá dentro dessa crença de não se sentir bom o suficiente, bom bastante. Até ver um exemplo, sei lá, né? Que eu acho que eu consegui pensar um exemplo que acontecia muito na época da escola, que era tipo assim, eu não sou bom... eu sou péssimo em matemática. Ou, pra matemática eu sou incapaz, eu sou, sei lá, sabe? Não dá pra mim. E a pessoa já
meio que, tipo, nem tentava. Ela só... Ela chegava, entrava o professor de matemática na sala, algumas pessoas já fechavam o caderno já. Tipo, isso também tem a ver com isso? De com você, crença. você criar meio que uma barreira até de aprendizado? Com certeza, né? Então, a pessoa vai lá, tem esse pensamento, e aí ela tem a emoção. Então, quando eu penso, eu tenho uma emoção. E aí, por exemplo, né, não vou conseguir, eu sou péssima em matemática. Aí já tem a emoção de frustração, de tristeza, de raiva. E aí, ela tem um comportamento. E ela bloqueia, por exemplo, a aprendizagem, né? Então, a gente sempre tem o pensamento, a emoção e o comportamento. E esse pensamento, ele vem da crença, que é o que eu vou aprendendo ao longo da minha vida inteira, que aí eu coloco em pensamento e aí vai. E aí fica um ciclo vicioso. E como que o TCC, ele trata isso, ele intervém nisso? A gente questiona as crenças. Então, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Tá, mas quais são as evidências que você não é bom o suficiente? Por que você, né, assim, ao longo da sua vida, aonde você viu que você não era bom o suficiente? O que te comprovou? E o que não te comprovou? Como que a gente pensaria, como que a gente viveria se a gente não tivesse essa crença? Então, a gente vai questionando o pensamento socrático, vai questionando esse pensamento e vai meio que, eu brinco com os meus pacientes, que é quebrando essa crença. Gente, não vamos quebrar, vamos vasculhar essa crença. Então, você vai criando uma série de perguntas, como se a gente estivesse pegando aquela emoção e racionalizando a emoção, é isso? Sim. Aí chega um momento que você fala, não sei explicar por que eu penso isso. É tipo isso, então. Sim. Se fosse falar, por exemplo, sei lá, eu sou um gerente de uma empresa, aí eu falo, eu não consigo lidar com o público, porque eu falo com os meus funcionários, eu não tenho paciência. Pra mim não dá. Aí o TCC, ele ia falar, não, será que você realmente é tão estressado assim? Como que funcionaria? Seria várias perguntas para eu entender como... De ser estressado? Exemplo, que eu sempre perco eu sou muito estressado, eu não consigo, eu não tenho paciência, melhor nem tentar. Aí a gente vai questionar. Então, por exemplo, tudo bem, você é estressado, mas o que acontece para você ser estressado? Quais são os gatilhos que você é estressado? Aí você vai entrando, né? Então, assim, mas quando você explode, né? Tem um gatilho e você explode. O que você pensa sobre você? Ou o que você pensa sobre o outro? E aí Nossa, a gente são perguntas meio profundas, né? E a gente vai entrando nessa crença até a gente quebrando ela e a pessoa vai vendo, ou ela muda a forma dela, então assim, eu tô vendo que esse meu comportamento ali não é legal e a pessoa vai mudando, ou a gente vai entendendo que, não, é uma crença minha que tá fazendo com que eu tenha esse comportamento de explodir, né, ou de ficar irritado. Vai aprofundando as camadas ali. Eu sinto isso, um desenho assim de camada, que vai... É como se você pegasse... A gente vai descendo. É como se o problema fosse aquele novelinho de lã e você vai desenrolando, né? Exatamente. Aí você vai desenrolando ali, quando vai ver, acabou o problema. Era só alguns fios que embolaram, era isso. Nossa, legal. Eu amo, eu sou suspeita pra falar, eu sou apaixonada. Não, mas... então, assim, se eu não me engano, o TCC é essa parte da psicologia que ela é mais científica, né? Que ela é mais metódica, né? Tem o método correto, assim, você tem já um protocolo de testagem de perguntas, ela é um pouco mais técnica também, né? Ela é um pouco mais técnica, mas também dá pra você explorar. Então, tem psicólogos que eles fazem mais protocolado, tem psicólogos que deixam mais aberto. Eu deixo um pouco mais aberto, assim. Então, a pessoa vai falando, ela vai falando as crenças dela, e aí eu vou, assim, meu dia aconteceu isso assado, aí eu fiquei com essa emoção, emoção, que emoção que era? Né? Aí você vai entrando, você vai entender, você tava se sentindo assim, tá. E o que você fez? Então... eu vou deixando mais aberto e aí a pessoa vai me contando o que tá acontecendo e aí eu vou reorganizando com ela, assim, de ok, vamos entender então o que tá por trás dessa semana ruim, o que tá por trás desse ponto aí que você tá me trazendo. Deixa eu ver se eu entendo, sem entrar em nada espinhoso pra você, porque eu sei que tem uma rixinha aqui das áreas também. Mas, por exemplo, um psicanalista, ele tenta entender mais ali o passado, o ego, o interior, sabe, uma coisa mais do que você atrela na história, os significados que você atrelou para tal evento, trauma. E o TCC, ele tenta compreender o sentimento, a emoção agora. Tipo assim, vamos questionar isso como eu me sinto agora. Não é porque na minha infância me privaram disso. Não. Como você se sente? Mas por que você sente isso? Mas por que você talvez... É uma coisa a mais de você entender o pensamento de agora. É que cada abordagem é muito diferente, né? Então, assim, todas as abordagens são maravilhosas. Mas, e cada uma tem o seu método, né? A TCC, ela é pautada mais, a psicanálise é mais pautada para o passado, mas a TCC também é pautada para o
pro presente, pro atual. Só que também a gente tem que voltar, às vezes, um pouco pro passado pra gente poder entender dessa crença de agora. Então, por exemplo, você tem essa crença agora, só que essa crença, ainda mais, quanto mais a crença é forte, é difícil de quebrar ela, mais enraizada ela é. Né, mais profunda ela é, da camada da infância. Então, não é que eu trabalho, assim, eu foco mais no presente, mas eu também não ignoro o passado, né? Eu também olho que, ok, temos coisas aqui do passado que fez quem você é hoje. Certo. E aí, então, vamos entender o passado, aí agora a gente vai pro presente. O que o presente está interferindo, o que aconteceu no seu passado, que fez você ficar no presente agora com esse pensamento? Nossa, você quase explodiu agora na cabeça. Pum! O que o passado interferiu no presente para que você tenha... Mais uma coisa, Má, que eu percebi. Essa parte de crença. Agora eu vou entrar numa coisa até meio filosófica. Você não tava nem no meu roteiro, é uma curiosidade sincera. O TCC fala muito de crença, e a crença vem do que eu acredito. Então, se eu tô sofrendo essa situação, é porque eu posso estar acreditando em algo que eu não deveria, ou acreditando em um sentimento, ou me colocando numa situação. Essa questão de crença, então. Então, você acredita, por exemplo, através do TCC, que o nosso, assim, o maior inimigo da nossa mente é, de fato, o que a gente acredita, e que se eu conseguir entender e direcionar, ressignificar e acreditar numa coisa nova, eu posso mudar completamente a estrutura, sabe, das conexões da minha mente, a minha forma de ver as minhas emoções. Você sente que você acredita que tudo então depende de como eu acredito e como eu vejo as coisas? Com certeza. É complicado de explicar, mas eu vou tentar explicar, assim, porque é muito, muito complexo, muitas coisinhas, muitas camadas. Eu me confundi explicando a pergunta, pra você ter noção, de tão complexo. Mas é muito complexo. Mas assim, a nossa percepção da realidade vem dos nossos pais, vem da nossa vida, do que aconteceu. Então, cada pessoa tem uma percepção da realidade diferente. E aí, quando a gente muda a nossa crença, a gente ressignifica ela. Então, se eu tenho uma percepção sobre mim ou sobre a minha vida, e depois eu vejo que isso não é assim, eu consigo ressignificar, né? E aí, também, as emoções, todas são verdadeiras. Então, o que eu sinto é verdadeiro. O que eu penso, não. Então, eu sinto de acordo com o que eu penso. Se, por exemplo, uma pessoa, né, eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que ele é muito, muito claro, assim, ele é muito legal, assim, de organizar, né? Imagina, por exemplo, um amigo, ele chama 4 amigos pra jantar e ele desmarca com esses amigos em cima da hora, do mesmo jeito. Ele vai pensar, né? Nossa, que absurdo, que falta de respeito que ele desmarcou comigo. Então, ele pensou isso, ele sentiu raiva. Não tem como ele falar assim, nossa, que absurdo, que falta de respeito. Ele fala, tô tranquilo, tô de boa. Né? Ele vai ficar com raiva. E aí, depois ele vai se comportar como? Parando de falar com o amigo, brigando com ele, falando, você deu mancada, né? Um outro pode pensar, nossa... O pensamento gerou a emoção, é isso? O pensamento gerou a emoção. Então, a emoção, ela é verdadeira. Porque eu tô sentindo isso. Então, é real. Mas o que trouxe é o meu pensamento. E meu pensamento não é. Eu posso pensar que eu vou, que eu não vou. Só que... E aí, é um pensamento. Nossa, calma. Minha cabeça tá explodindo. Pera. Deixa eu ver se eu entendi, então. Calma aí. Isso que a gente tá no começo do exemplo, né? Eu tô só no primeiro amigo. Mas, ó... O pensamento desencadeou a emoção. Sim. E o que desencadeou o pensamento é a minha interpretação da realidade. Que ela é a minha interpretação, não é a realidade. Exato. Porque o pensamento não é real. Sim. A gente vai questionar... A emoção é real. O pensamento é só... O pensamento, não. O pensamento é um pensamento. Eu posso pensar, eu tô voando. E eu não tô voando. É um pensamento. E onde que entram os outros 3 amigos? Que no primeiro eu já tô explodindo aqui. Então, aí um outro amigo pode falar assim, nossa, acho que ele desmarcou só comigo. Ele não gosta de mim. Ele vai sentir tristeza. Certo. E aí ele vai se comportar, por exemplo, se isolando, ou chorando, ou ficando chateado. Um outro pode falar assim, nossa, eu acho que aconteceu alguma coisa, ele não tá bem. Vamos ligar, nossa, preciso ver se ele tá bem. Ansiedade, né? Vai gerar ansiedade. E aí ele vai ligar pra esse amigo, fala, tá tudo bem? Liga pra família inteira pra saber se ele tá bem. Tá vivo. Tá vivo. E um outro pode pensar, ai, que bom que ele desmarcou. Eu queria tanto ficar vendo um Netflix em casa. Ele vai ficar tranquilo e vai fazer uma pipoquinha dele. É a mesma realidade. O amigo desmarcou. Ninguém sabe o motivo. Só que cada um deu um significado para aquilo. Olha a e teia sentiu que tá aquilo que pensou. A mesma realidade, 4
pensamentos possíveis e todos eles encadearam uma emoção. Os pensamentos não são reais, as emoções são. E aí o comportamento também é real. Então, por exemplo, aí eles se comportaram dessa forma e eles vão ter a consequência desse comportamento. Então, um amigo que vai parar de falar com o outro, né? Um que vai ficar tudo bem. E aí o ponto é que a TCC faz, ok, então você pensou isso, mas tem tantas possibilidades. E se esse amigo ele não estava bem? E se ele estava passando por uma dificuldade? Você e se questiona ele o pensamento e alterna a realidade através disso. Exato. Nossa, que complexo. É muito legal. Nossa, é tipo, é como se vocês moldassem até a realidade da pessoa, né? De certa forma, com esse tratamento. Muda o pensamento para o mundo real, né? A pessoa fica no mundo dela, de crença dela, e a gente traz para a realidade. Você acha que isso deixa a pessoa mais, não é cética a palavra, mas deixa ela mais sensata? Sim, porque ela vai tomar decisões sensatas. Com as percepções, é isso? De que, meu amigo passou por mim, ele não me deu oi. E aí, olha só, ele não gosta de mim, ele virou a cara. E aí eu posso trazer uma versão mais sensata de que, e se ele não me viu? Ou, Nossa. E se ele, né, tava ocupado porque ele tem vida também e ele tava preocupado com as coisas dele, acabou de brigar com alguém e aí ele acabou e não quer falar com ninguém. E ele tem o direito de não falar com ninguém um pouquinho quando tá bravo. Certo. Então a gente traz um questionamento de que assim... Sobre como a realidade e como interpretar aquilo, né? Que a interpretação pode ser diferente. Você acha que isso é meio meio, como chama? Estoico? Da filosofia estoica, de como interpreta o mundo? Você acha que tem alguma relação essa parte do TCC com o estoicismo? Olha, a TCC, assim como todas as áreas da psicologia, ela conversa muito com a filosofia. Então, a gente questiona, né, até pensamento socrático, a gente questiona muito na base da filosofia, né, da gente entender algumas coisas. Então, vira e mexe, eu tenho conversas filosóficas com os meus pacientes. Porque a filosofia quer entender o mundo, né? Exato. E a psicologia quer entender a nossa mente. Então, que é um outro junta. mundo. Eu tive aula de filosofia na faculdade, né? Foi uma aula importante. Então... Nossa, legal. É muito legal. E uma perguntinha rápida aqui, né? Uma rápida perguntinha, de tiro e queda. É igual no Divertidamente? Que você tá falando de emoções e eu não consigo... Você começou a falar da raiva, da alegria... E esse filme, que filme infeliz que ele entrou na minha cabeça e ele parece que ele criou a ilustração da minha mente, esse filme. Porque você tava falando e eu pensando num bichinho azul, aí você falou raiva, eu vi um bichinho vermelho. E aí é igual no Divertidamente, porque eu sei que psicólogos trabalharam nesse filme, né? Sim. Gente, assim, eu sou apaixonada pela Disney, né? Eu sou suspeita. Eu sou apaixonada pela Disney, mas o filme Divertidamente, ele tem um espaço no meu coração diferenciado, assim. E olha que eu gosto de todos os filmes da Disney. Eu cresci com Princesa, eu cresci com tudo. E eu sou apaixonada pelo Divertidamente, porque ele é muito real. Sabe quando a alegria, ela desce num cano e ela vai lá pra baixo? Pras emoções. E ela coloca as bolinhas, que são as emoções e os pensamentos. Sim. É a crença. Que ela coloca lá a crença central, ela coloca a bolinha lá, e aí sobe como se fosse aqueles fiozinhos, né? E aí ela fala, eu não sou boa o suficiente, nunca vou conseguir. É assim... Por isso que quando ela sai, a ansiedade chega, tipo assim, a crença foi domada pela ansiedade. E aí ela desce, aí ela vai colocando assim os fiozinhos e aí ela vai formando as crenças dela. E aí a partir da crença, a gente vê que subindo tem a grande crença, né? Que ela, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa amiga, e depois a ansiedade vem e fala, eu não sou boa o suficiente, acho que era alguma coisa assim. Então é a crença central que tá agindo ali. Nesse filme, eu não sei se tem alguma. Eu queria até saber com você, se você acha que tem alguma coisa fundada na psicologia nisso, nessa parte de que assim, no filme é como se a alegria fosse a principal das emoções, ela como se ela gerenciasse e fizesse ali uma gestão do que vai entrar, do que não vai, do que funciona, e ela tem que, se ela não estiver bem, se ela não estiver a par de tudo, todas as outras emoções começam a ficar bagunçadas. Isso tem alguma relação neurológica? A psicologia realmente enxerga assim que a emoção, a alegria é a principal emoção, é uma emoção que é responsável por gerenciar as outras? Não, até também porque, né, que assim, eu vejo isso como, aí entra na parte simbólica, né, eu vejo isso como uma busca pela felicidade. Então, a busca que a gente tem pela felicidade o tempo todo também, né, e aí a alegria tá sempre tentando fazer motivação e tudo, só que se a gente for parar pra pensar, os pais da Riley, eles têm também, por exemplo, a mãe, acho que
O principal da mãe é a tristeza, que é a questão da empatia, e do pai é a raiva. Então, né, eles têm cada uma emoção. Uma emoção que gerencia ele. Só que as nossas emoções, elas não têm uma principal. Todo mundo fala assim, eu quero, né, felicidade é a minha principal emoção. Mas todas as emoções são importantes. Então, a raiva é quando o meu direito está sendo violado. Então, eu preciso sentir raiva porque eu sinto que meu direito está sendo violado e eu faço alguma coisa a respeito, né? A tristeza para me dar uma organizada, que dá também essa questão de eu ter a empatia de olhar se eu fiz coisa errada ou o outro fez para mim. Ou refletir sobre mim mesmo. Refletir sobre mim mesmo. Então, todas as emoções, elas são importantes. E aí, né, quando não tem uma específica, até também, por exemplo, que eu falo para os meus pacientes, que até a gente condena muito algumas emoções, né, e valoriza outras. Então, né, condena, por exemplo, a inveja, os ciúmes. Mas, por exemplo, se você não sente ciúmes, e aí, é claro, tudo na medida. A gente não pode ter nenhuma emoção, qualquer tipo de emoção, eu sempre também fico de olho nisso. Ela não pode estar nem para mais, nem para menos. Ela tem que estar no equilíbrio. Então, né, por exemplo, ciúmes. O ciúmes faz com que eu gosto tanto daquilo, daquela pessoa, que eu não quero, né? Então, é importante sentir os ciúmes, de que, nossa, eu valorizo, eu prezo pela pessoa, eu prezo pela minha coisa. Então, eu tenho ciúmes disso. É claro que ciúmes de mais ou de menos é ruim. O problema das emoções, então, é o excesso. É o excesso, ou a falta. Né? Então também é um problema. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem... Então, o nosso corpo, a nossa vida é um constante equilíbrio, é isso? Exatamente. O tempo todo Porque, equilibrar, exemplo, até as crenças. Você vai fazer um exame de sangue, aí ó, o pH não pode estar muito alto, mas também não pode estar muito baixo. Aí você vai ver lá como que tá sua ferritina no exame de sangue, não pode estar muito alto, mas também não pode estar muito baixo. As emoções é a mesma... equilíbrio, gente. Então é isso? É tipo um lance de budismo, a vida aí? Tipo, a balança? Kung Fu Panda estava certo o tempo todo? Estava. Caramba! A gente tem o equilíbrio da vida, assim, né? Então não sentir nem de mais nem de menos, ou não fazer nem de mais nem de menos. Até a felicidade em excesso, então você diria que ela pode ser prejudicial. Muito. Você pode acabar não percebendo outras coisas. Exato. A felicidade em excesso faz com que você acabe não percebendo algumas coisas importantes ao redor. E aí isso faz com que você acabe sendo prejudicado, aconteça alguma situação. Então, assim, tudo de mais e de menos é ruim. Até, por exemplo, né, que eu falo para os pacientes, né, que não queria sentir inveja, por exemplo. Mas a inveja ela é importante. E aí entra no ponto de que se eu sinto, e aí eu faço isso como um potenciador, de que assim, nossa, que legal. Então eu também quero isso. Eu também quero conseguir conquistar. E aí você vai lá, usa como potenciador, aí é um sentimento que tá adequado. Agora, não, eu quero daquela pessoa, ou eu quero dessa forma, e aí eu prejudico o outro. O excesso, aí eu prejudico a outra pessoa. E a questão também do comportamento. Então, a minha emoção, sentir a emoção não tem nenhum problema. O ponto é como eu me comporto com a emoção, né? Então, sentir raiva não tem problema, mas como eu me comporto quando eu tô com raiva e machuco o outro e faço alguma coisa com o outro. Né? Então, no caso, por exemplo, a tristeza não é um problema. O problema é como eu vou o comportamento que a tristeza desencadeia. Sim. Então, aí, nossa, voltando para aquela estrutura complexa de novo, então, vamos lá. Pessoal, daqui é coisa pra vocês pegarem papel e caneta, tá? Porque, ó, a realidade é a realidade. Sim. A minha interpretação sobre a realidade não é a realidade, é a minha interpretação. Que vai desencadear um sentimento. O sentimento é real. A minha interpretação não, é só a minha interpretação, é meu ponto de vista sobre aquilo. Aí o sentimento é real, e o sentimento que vem por conta dessa realidade, dessa minha interpretação, ele vai desencadear um comportamento. Isso. O TCC vai abordar principalmente a minha interpretação e o meu comportamento. Para eu aprender a interpretar... toda essa estrutura. Toda a estrutura. Para eu aprender a interpretar a realidade, para que isso desencadeie emoções de uma maneira mais saudável em mim. E quando não forem saudáveis, ou quando forem emoções difíceis de lidar, para que eu aprenda a ter um comportamento adequado com essas emoções que foram desencadeadas. Então, por exemplo, se eu desencadeou tristeza, óbvio, não tem como impedir uma pessoa de ficar triste. Minha mãe morreu. É impossível tirar essa emoção da pessoa. Mas o TCC vai me ajudar a entender uma forma de interpretar melhor essa morte e, ao mesmo tempo, de ter um comportamento mais saudável com isso. Sim. De que, ok, tudo bem chorar, tudo bem. Agora, se eu começar a destruir a minha vida em volta disso, tem um problema. Se eu começar, parei de trabalhar por muito tempo, perdi meu relacionamento, comecei a sair da minha casa, fui pra montanha e me escondi no meio da colina. Aí é como se a psicologia vai... É como se eu estivesse reestruturando essa parte
não sei se chega a ser neural, mas... Sim, é. É neural? E tem alguma a ver com alguma coisa? Muda também fisicamente, neurologicamente muda, a pessoa? Nosso cérebro muda, sinapses. A musculatura, as ligações, você tá criando novas ligações neurais, é isso? Sim. Você muda. Você tá reprogramando? Você tá reorganizando toda a estrutura, assim, toda a forma de comportamento. Porque aí os neurônios, eles estão indo por um caminho, a gente vai aprendendo outras formas, eles vão para um outro caminho mais saudável. E aí também você tinha falado sobre essa questão em relação de mãe e tudo. E aí, pra você ver o quanto cada um interpreta, né? Se a gente fala, por exemplo, uma coisa assim, mãe, pra você pode ser mãe pode ser uma forma, pra mim mãe pode ser outra. Ou a gente fala trabalho, pra mim eu posso significar trabalho de uma forma, você de outra. Então, até assim, qualquer coisa, né? Todos os códigos que existem no mundo, a gente significa. E cada um tem um significado. Para uma pessoa, por exemplo, mãe pode ser muito bom e acolhedora, para outra pode ser horrível, porque depende das experiências que elas tiveram. Entendi. Trabalho, eu posso falar trabalho, eu amo o que eu faço porque eu faço a coisa que eu escolhi. E é uma pessoa que tá infeliz. E eu posso falar que raiva desse trabalho, do que eu tô passando. Então, tudo vem disso. E aí você... E realmente tem uma mudança física também. Tem. Ela é uma mudança neural ali. É como... Sim. O cérebro, ele é uma musculatura, então. Ele vai mudando ali, vai aprendendo coisas novas. Sim, e aí você vai aprendendo e você vai mudando os caminhos, assim, de reprogramação, assim, você vai conseguindo ressignificar. Legal. E mudando, né, a forma como você pensa e mudando pra sempre, assim, né, você vai reestruturar. Por isso que eu falo que a terapia, ela é uma coisa que ninguém vai tirar nunca de você, é um conhecimento seu pra sempre. É uma coisa que você aprendeu. Não tem como voltar, Não tem como voltar, porque assim é maravilhosa. Porque você meio que vai criar um aprendizado na musculatura, né? Na hora de pensar, você já vai ativar aqueles novos caminhos que você criou. Dentro dessa linha que a gente estruturou aqui. Legal, eu ia colocar uma pergunta aqui, que era pra você explicar sobre a importância de cuidar da saúde mental. Mas se alguém viu essa parte e não entendeu ainda a importância da saúde mental... Nossa, sim. Entendeu? Então eu vou até pular essa pergunta. E aí a próxima pergunta que eu vou fazer pra você é o seguinte. Existem sinais ou existem formas de eu observar alertas em mim em relação à minha saúde mental? Sim. Porque existem muitos transtornos que às vezes você não consegue perceber, né? Eu já ouvi falar que, claro, uma pessoa próxima de você vira um termômetro, mas como que eu observo sinais em mim? Que eu sei que, não, pode ser só minha impressão. A Marcela achou que eu tô muito estressado. Pode ser só a Marcela que tá enganada. E como que eu sei que não? Talvez realmente eu esteja tendo um problema com estresse e eu preciso reestruturar essa linha neural. Como que eu faço para observar ou para perceber isso em mim? Porque a pessoa pode não ter muito essa... São vários pontos para percepção, mas a gente tá falando de estresse, então, quando uma pessoa tá se sentindo, ela tá ficando sobrecarregada, estressada. Talvez problemas emocionais, de quando as emoções estão ou de menos ou de mais, sabe? Como que eu consigo reconhecer isso, de falar, talvez por exemplo, como que eu olho e falo, eu acho que é hora de falar com a Marcela. Acho que tá na hora de eu ligar pra Marcela e marcar uma consulta, entendeu? Como que eu percebo isso? Entendi. Existem várias formas, né? Então, por exemplo, quando a gente tá ficando apático, então assim, nossa, todo mundo tá gostando de estar numa festa e eu não tô. E eu tô tanto faz, ou eu tô me isolando das pessoas, então estão me chamando pra várias coisas, eu não tô indo. Quando, por exemplo, eu me esquivo de algumas situações, então, nossa, que me causa desconforto, então eu não vou, então eu não quero lidar com isso. Ou quando, por exemplo, eu tô muito, né, a mais do tom do que todo mundo, né? Então eu tô muito enérgico, muito empolgado. Muito acima. Sendo que não tem nenhuma coisa que desencadeia isso, né? Uma coisa, por exemplo, ganhei uma promoção, aí, né, não é, as pessoas não estão ganhando uma promoção, então eu tô, então assim, ganhei uma promoção, eu fico feliz. Mas se, por exemplo, não teve nenhum fator, né, um desencadeador da minha felicidade dessa forma, assim, e tá todo mundo, e aí eu tô muito, aí também é uma coisa pra ficar de olho, assim. De olho, e você falou da questão da falta, né, de estar meio apático e também de estar no excesso, mas
existe algum sinal que o meu corpo dá ou que a minha vida vai dar de que talvez eu estou com uma emoção que não é saudável? Existe uma forma? Pensamentos. Então, se eu tiver muito pensamento negativo, né? Um pensamento ruim sobre mim. Então, nossa, eu não consigo nada pra mim tá bom, não tô conseguindo me desenvolver, ou eu não tô conseguindo me desenvolver na minha carreira, ou eu tô sentindo que tem alguma coisa errada. Aí, e a gente perceber, né? O corpo vai dando alguns sinais. Por exemplo, também quem é muito ansioso, né? Começa a criar várias bolinhas na mão ou em outras partes do corpo, e aí fica coçando, ou fica querendo manchinhas. Então, o corpo, ele dá pistas, dá sinais, mas o que mais a gente percebe é no pensamento, assim, nossa, eu tô com um pensamento um pouco errado, assim, tô com um pensamento meio ruim, ou um pensamento negativo demais, ou um pensamento muito, eu quero fazer tudo, eu quero fazer várias coisas, ou quando alguma coisa prejudica na sua vida. Então qualquer área da sua vida, se tá prejudicando, é bom... Começou a atrapalhar ou interferir na minha vida, já eu tô com raiva por tal situação. É normal ter raiva com tal situação. Agora, se ela tá começando a gerar problemas no meu relacionamento, sim. Ou no meu trabalho, eu tive uma explosão de raiva e, sei lá, quebrei um computador. Joguei esse tablet pela janela. Aí, opa... Sim. Então, começou a atrapalhar você. Eu me sinto muito sozinho. Começou a atrapalhar você, tá te impedindo de fazer coisas ou de continuar coisas. Acho que resumidamente, acho que esse é o ponto principal. Começou a atrapalhar qualquer área da sua vida, é bom procurar ajuda. Seja no trabalho, no relacionamento, na amizade. Você tá vendo que tá dando ruim em alguma área, assim, não tá indo, aí é bom procurar ajuda. Porque aí já é um sinal que tem alguma coisa que não tá conseguindo lidar, trabalhar. Então, é um pontinho aí pra saber. Aqui eu preciso olhar pra essa área da minha vida. Perfeito. E você falou uma coisa sobre apatia, né? E essa questão de você ir meio que murchando ali. Não sou suficiente, então eu não quero tentar. Sim. Não tá dando certo, não sou capaz, eu não consigo. Ou, ninguém gosta de mim. E eu percebo que quando esses pensamentos eles vão ficando muito fortes, até pra pessoa que tá... acho que todas as emoções, até quando a pessoa tá com muita raiva ou com muita ansiedade, ela começa a ir se isolando. O cara que tá com muita raiva, ele começa a ficar, não, porque senão eu vou explodir com alguém. E aí eu percebo que todos esses sentimentos, quando você vai desequilibrando, a pessoa vai perdendo vontade de fazer as coisas, né? Por exemplo, ansiedade. Você fica muito ansioso e aí você acaba não fazendo nada porque você tem medo daquilo. E também tem aquela questão, por exemplo, da procrastinação, que você não faz porque o pessoal interpreta como uma preguiça. Só que todas as emoções parece que elas vão deixando você meio recluso e você começa a fugir das coisas. Tem algum vínculo... Por exemplo, da ansiedade. Tem algum vínculo entre eu estar ansioso e eu estar procrastinando? Essas duas ocasiões, elas se convergem de alguma forma? Sim. Muita gente ansiosa acaba procrastinando, porque vou ter que lidar com uma situação de desconforto. Então, a procrastinação vem como, eu não quero lidar com essa barreira, com esse meu desconforto, com medo de errar, ou com medo de passar alguma situação ruim. Então, eu procrastino porque eu estou ansioso de ter que lidar com essa situação. Né? A ansiedade é controle. Então, se eu tô muito ansioso, é que eu tô querendo controlar alguma coisa. Eu tô com medo de alguma coisa, né? E aí eu quero tentar controlar essa variável, então eu fico tentando ver todos os cenários divertidamente, né? Eu já lembro disso. Que é exatamente isso, assim, a gente começa a pensar em todos os cenários que pode dar errado, né? Então, é uma coisa pra ficar de olho nisso, a assim, ansiedade torna ansiedade. a pessoa controladora. E aí também acaba procrastinando, né? Então, a ansiedade para cada pessoa se comporta de uma forma, também tem sintomas diferentes, mas pode ser e é muito fácil encontrar casos assim de pessoas que são muito ansiosas, elas são procrastinadoras, porque é tão desconfortável lidar com essa situação, tão difícil que eu vou procrastinar porque eu não quero lidar com esse desconforto, né? Então assim, tô ansioso para falar com o meu chefe, aí eu tô muito ansioso e aí eu vou procrastinar ao máximo de falar com ele, vou até o último minuto, porque eu não quero lidar com essa situação desconfortável pra mim, né? Um exemplo. Então, o ansioso, ele pode tanto fugir da situação ao tempo inteiro, sim, quanto ele pode enfrentar, mas tentar controlar tudo, pra sair exatamente como ele quer. Sim, também. Então, eu não vou fugir, eu não vou procrastinar, mas ele pode ser uma pessoa focada, mas ele vai fazer exatamente tudo exatamente
o controle total para não ter chance de dar errado, porque a ansiedade dele é que dê errado. É isso. Sim, os casos de burnout geralmente tem um perfil, né? Geralmente são pessoas muito ansiosas, muito perfeccionistas, muito focadas, que é justamente que assim, eu tenho que fazer tudo certo para nada dar errado, não sei o quê. E aí acaba tendo burnout de estresse, ou geralmente acaba também, infelizmente, Sim. os chefes acabam sendo muito... Ou colegas de trabalho também, um ambiente muito hostil, e aí a pessoa acaba ficando com burnout por conta da grande ansiedade que desencadeia tudo. A ansiedade, ela cria essa cadeia de eventos, então. E você falou do burnout, eu queria até tirar uma dúvida nesse finalzinho do episódio, que assim, a gente falou muito de como funciona o cérebro, o sistema neural, mas existe alguma diferenciação ou forma de identificar um cansaço físico e um cansaço mental? Ou, não, é a mesma coisa. Ou os dois estão conectados, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas, elas têm o costume de separar corpo e mente, né? Mas o nosso corpo e mente, elas estão conectados. Então, eles não tá separado. Então, o meu cansaço físico e o meu cansaço mental, eles estão meio que interligados. Mas a gente consegue sentir quando é um cansaço físico e quando é um cansaço mental, né? Então, cansaço físico, eu quero ficar deitada, e aí eu até consigo conversar, bater um papo, tudo, mas eu quero relaxar o meu físico mesmo. O mental é uma coisa que, assim, eu tô cansada, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar nos meus pensamentos um pouquinho, eu quero dormir, quero fazer meus hobbies, né? Então, a gente consegue diferenciar um pouco dessa forma, assim, de o cansaço físico e o cansaço mental, eles estão conectados, mas também você consegue perceber um pouquinho, assim, nossa, o que eu tô... E aí até pra se questionar, assim, o que eu quero fazer agora? Aí eu quero conversar, eu tô bem pra isso, eu só quero dar uma descansadinha, ou eu não quero eu quero me isolar, falar com ninguém, quero voltar um pouquinho pra mim, né? Então, dá pra diferenciar, assim, um pouquinho. E você falou em relação a gente falou um pouquinho sobre a procrastinação e essa ligação com a ansiedade ou com emoções negativas. Acaba virando um ciclo, porque eu tenho uma emoção muito forte negativa. Aí ela me desanima de fazer uma tarefa, ou faz eu fugir de uma tarefa. E aí depois eu vou ter uma emoção negativa, por quê? Porque eu tive um dia improdutivo, ou um dia que eu não fiz aquilo que eu queria fazer. Sim. E vira um ciclo vicioso de você vai se aprofundando cada vez mais. Existe uma forma de você lidar com essa improdutividade, com esse dia improdutivo, com essa emoção negativa que vai virando a bola de neve? Existe alguma dica para você ser uma pessoa mais focada, ou para conseguir quebrar esse ciclo e, não, vou organizar e agora eu vou conseguir lidar com as coisas, vou conseguir voltar a realizar as coisas e sair desse ciclo? Existe alguma diquinha assim que possa dar uma ajuda enquanto a pessoa estava bem da terapia ainda? Nossa, tem muitas coisas. Deixa eu dar uma organizada, assim, mas uma que nunca falha. Que quem faz, deu certo. Tá, que consegue, por exemplo, sair um pouquinho, assim, da procrastinação, quebrar esse ciclo das emoções negativas. De, meu dia foi improdutivo, aí eu fico mais triste, aí amanhã eu não faço nada de novo. Tá, primeiro ponto é observar as emoções. Então, por que eu tô me sentindo que o meu dia foi improdutivo? Segunda coisa é que tomar cuidado com essa cadeia de acontecimento. Então, por exemplo, muitas pessoas que, aconteceu uma coisa ruim de manhã, né? Aí ela vai lá e... Só que aconteceu uma coisa ruim, ela tá lá agitada. E aí acontece outra coisa ruim à tarde. Aí ela fica, não, ó, viu só, é o dia, viu só, é o momento, tô no momento ruim. Só que na verdade não é que você tá com um momento ruim. É porque, como aconteceu uma coisa de manhã e você ficou ansioso, irritado, você tá menos atento aos sinais, às coisas, e aí vai dar mais ruim depois. Vou dar um exemplo. A pessoa pisa no cocô do cachorro. Aí ela vai lá, olha só, pisei no cocô do cachorro, aí ficou irritado, aí vai lá, entra no carro, bate a porta e machuca o dedo. Então, não é porque as coisas aconteceram, mas é porque você não prestou atenção, porque você estava com as emoções à flor da pele, e isso desencadeou outra coisa. Então, as nossas emoções, elas tendem a desencadear. Até também as emoções, elas são contagiosas, né? Uma pessoa que tá alegre, ela consegue contagiar a outra, assim como também a tristeza, a raiva. Consegue. Então, é essa questão de observar as emoções e né? Onde eu posso quebrar esse ciclo, né? E aí também até entender onde ele começa para que eu possa
interferir. Exato. E desfocar um pouco do pensamento também, Legal. né? Então eu tô com esse pensamento. Ressignificar. E aí, como que eu posso... Vamos tentar mudar o pensamento, né? Então, assim, tentar fazer coisas até comportamentais pra mudar um pouquinho o pensamento. Aquela estrutura que a gente falou, né? Exato. Da realidade. Legal, legal. E, Má, muito obrigado. Eu queria fazer uma última pergunta pra você nesse podcast, que eu acho que é a pergunta mais especial. Que é uma pergunta que é mais uma mensagem que você vai passar pra quem possa estar assistindo isso, né? Acho que a psicologia é um tema muito sensível por causa das nossas emoções. Mas, assim, a nossa pergunta é para você poder mandar uma mensagem para aquela pessoa que tá muito nervosa, tá muito ansiosa, com esse medo que a gente falou do ansioso de vai dar errado ou não vai dar errado, ou vou procrastinar para amanhã ou para depois. E para essa pessoa que tá com medo de dar errado, ou para aquela pessoa que já deu errado. Ela acabou, tipo assim, ela queria muito fazer alguma coisa e não saiu como ela esperava, tudo saiu errado. Esse do exemplo da porta, que o dedo bateu, aí a porta quebrou, e aí pegou no dedo, aí chegou em casa e tava tudo ferrado também. Que parece que, nossa, tá tudo dando errado pra mim, nada dá certo na minha vida. Qual mensagem você diria pra essa pessoa que pode fazer ela voltar, sabe? Perceber que, opa, pera... Melhor eu pensar bem sobre o que eu tô fazendo. Que mensagem você daria pra essa pessoa? E aí você... Qual que é a câmera dela? Aquela câmera ali, então. Olha, que eu falaria? Pra você, primeiro de tudo, observar suas emoções, observar os pensamentos e até anotar os seus pensamentos. Então, anotar, ok, o que eu quero realizar e o que tá dando errado. E lembrar também que quando as coisas dão errado, ela não é sinal de que, se tá dando errado, então eu já vou parar, já vou fazer. Ela é só um processo para dar certo. Então, tô indo por esse caminho, não tá dando certo, vamos recalcular a rota. Todo mundo recalcula a rota, todo mundo tá indo por um caminho, depois tem que mudar e desviar. Então, olhar aqui, tá tudo bem recalcular a rota, eu preciso organizar para onde eu quero ir. E aí, qual é o passo a passo que eu preciso fazer para chegar onde eu quero ir, né? E lembrando que vai ter coisas no meio do caminho que vão acontecer, só que isso não significa nada sobre você, porque a gente tende a achar que as coisas significam, né? Assim, viu só? Então eu não sou bom o suficiente. Aí tá a crença, dessa questão de, putz, eu tenho essa crença e aí eu já acho que eu já vou desistir. Só que não, é uma crença minha que eu tenho. E aí eu tenho que questionar essa minha crença para as coisas também começarem a fluir melhor, porque eu tenho talvez uma crença que eu não sou bom, que eu não consigo, e aí eu ressignificar o pensamento, a emoção, e aí as coisas elas vão começar a fluir melhor, né? Então, você diria então que toda crença ela vai ficar buscando um motivo para se reafirmar na nossa as crenças cabeça? Elas se alimentam, gente. É uma coisa que quando a gente sente uma crença, a gente quer confirmar essa crença que ela é verdadeira. Então, toda vez a gente quer confirmar a nossa crença. E aí, o ponto é, eu trazer que... Será que não tem outras formas? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo para meus pacientes, que também é muito bom. Por exemplo, eu vou mal na escola. Aí, tô indo mal na escola, então uma crença de eu sou burro. Aí, a pessoa vai bem na prova, né? Só que aí, essa crença, ela não imagina um negócio que não encaixa dentro da crença dela do eu sou burro. Não mudou nada, ela continua. Só que ela transforma. Então, assim, mas a professora ajudou, mas a prova tava fácil, mas foi trabalho, mas meus amigos me ajudaram, mas isso aqui, né? E aí vai confirmando essa crença de que, viu só, porque eu sou burro, né? Então a gente quer confirmar, e aí o ponto por isso que a TCC, a gente quebra essa crença e coloca e ressignifica para uma outra crença mais funcional, porque a gente quer confirmar a crença. Então, se eu quero confirmar a crença, eu tô confirmando uma crença errada, e eu tenho que confirmar uma crença certa, né? Então a gente quebrar essa crença negativa e colocar uma crença positiva no lugar. Então eu pergunto pra você aí que assistiu esse podcast, no que você acredita, hein? Qual que é a sua crença? O que a sua crença diz sobre você, né? Acho que a gente tem uma boa reflexão sobre isso. Má, muito obrigado pela sua presença, de verdade, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, amei. Muito obrigado, eu amei essa entrevista. É um assunto muito complexo, gente. Espero que a gente consiga ter, assim, abordado partes importantes do funcionamento da mente e das emoções. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as redes sociais para você ir lá e se inscrever. Má, você também tem um canal no YouTube. Tenho. Então, lá no YouTube vocês vão procurar por Marcela Gomes, psicologia ou psicóloga, ou você pode colocar a Marcela G. Couto. No Instagram também, é isso? Vai aparecer na tela para vocês o Instagram da Má.
grupoprisma.pro lá no nosso Instagram e no YouTube também. Se inscreva no nosso canal, é muito importante para ajudar o nosso projeto a entregar mensagens e conteúdo de valor para pessoas, às vezes, que não têm condições de ter um acesso a uma pessoa que nem a Marcela, ter uma mentoria, ter um guia ali para poder se encontrar. Então, às vezes, esse tipo de suporte, esse tipo de entendimento pode ser o caminho, e se não for o caminho, pavimenta essa trilha para que ela não fique tão espinhosa, tão poluída de mato e tudo mais. Então, espero que tenha ajudado e impactado as pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal, esse foi o PrismaCast e até a próxima. Tá, gente, um beijo. Esse vídeo é característico do canal dela, hein? Tchau. Tchau.